Que a paz do Senhor esteja com você neste momento especial. Hoje somos conduzidos ao capítulo 10 do livro de Atos, um marco na história do Evangelho e da igreja primitiva. Neste capítulo, vemos como Deus quebra barreiras culturais e espirituais ao revelar sua salvação não apenas aos judeus, mas também aos gentios. A narrativa nos apresenta Cornélio, um centurião romano temente a Deus, e Pedro, um dos apóstolos, sendo divinamente guiados para demonstrar que a mensagem do Evangelho é para todos, sem acepção de pessoas. Este texto nos desafia a refletir sobre a universalidade do amor de Deus e a nossa disposição em obedecer à sua direção. Convido você a abrir sua Bíblia e meditar comigo neste capítulo transformador, permitindo que o Espírito Santo fale ao seu coração e renove sua compreensão do chamado de Deus. E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da coorte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio, o qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E disse-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está hospedado com um certo Simão, curtidor, cuja casa está junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que falava a Cornélio, chamou 2 dos seus criados e um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. E contando-lhes tudo, os enviou a Jope. E no dia seguinte, indo eles caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase à hora sexta. E tendo fome, quis comer, e enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos, e viu o céu aberto, e que descia um vaso como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas, vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: Não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isto por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se ao céu. E estando Pedro duvidando entre si sobre o que seria aquela visão que tinha visto, eis que chegaram os homens que foram enviados por Cornélio, perguntando pela casa de Simão. E, chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, estava hospedado ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: Eis que 3 homens te buscam. Levanta-te, pois, e desce, e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens que lhe foram enviados por Cornélio, disse: Eis que sou eu a quem buscais. Qual é a causa por que estais aqui? E eles disseram: Cornélio, o centurião, homem justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então, chamando-os, os recebeu em casa. E no dia seguinte, foi Pedro com eles, e foram com ele alguns dos irmãos de Jope. E no dia seguinte, chegaram a Cesareia, e Cornélio os estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostrando-se a seus pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: Levanta-te, que eu também sou homem. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali se haviam ajuntado. E disse-lhes: Vós bem sabeis que não é lícito a um homem judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Por isso, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois,
Por que razão mandastes chamar-me? E disse Cornélio: há 4 dias estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa à hora 9. E eis que diante de mim se apresentou um homem com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope e chama Simão, o que tem por sobrenome Pedro. Este está em casa de Simão, curtidor, junto do mar, o qual vindo te falará. E logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos aqui presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. E abrindo Pedro a boca, disse: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que, em qualquer nação, o teme e faz o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando-o num madeiro. A este ressuscitou Deus ao 3º dia, e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos. E nos mandou pregar ao povo, e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis, que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: Pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam, como nós, o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Atos 10 marca uma virada histórica na expansão do Evangelho, destacando que a mensagem de salvação não está limitada a um grupo específico, mas é universal, para todas as nações e culturas. Este capítulo nos apresenta Cornélio, um centurião romano temente a Deus, e Pedro, um dos líderes da igreja primitiva, ambos conduzidos por Deus em um encontro que transformaria o entendimento da igreja sobre o plano de redenção. A narrativa começa em Cesareia, onde encontramos Cornélio, descrito como piedoso e temente a Deus, alguém que orava continuamente e ajudava os necessitados, versículos 1 e 2. Embora ele não fosse judeu, Cornélio buscava viver de maneira justa diante de Deus. Este detalhe é significativo, pois demonstra que Deus já estava preparando os corações dos gentios para receberem o Evangelho. Na hora 9 do dia, Cornélio tem uma visão de um anjo que lhe diz: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Versículo 4. Este reconhecimento mostra que Deus observa as ações sinceras daqueles que o buscam, independentemente de sua origem ou posição. O anjo então ordena que Cornélio envie homens a Jope para buscar Pedro, que lhe explicará o que fazer. Versículos 5 e 6. Enquanto isso, em Jope, Pedro também é preparado por Deus. Ele sobe ao terraço para orar ao meio-dia, e enquanto sente fome, tem uma visão extraordinária. Um grande lençol descendo do céu, contendo todos os tipos de animais, répteis e aves. Versículos 9 a 12. Uma voz lhe diz: Levanta-te, Pedro, mata e come.
Versículo 13. Pedro, no entanto, recusa, afirmando que nunca comeu nada impuro. Versículo 14. A resposta de Deus é marcante. Não faças tu comum ao que Deus purificou. Versículo 15. Esta visão ocorre 3 vezes, simbolizando a importância da mensagem. Inicialmente, Pedro está confuso sobre o significado da visão, mas logo fica claro que Deus está quebrando as barreiras entre judeus e gentios, ensinando que ninguém deve ser considerado impuro ou indigno de receber o Evangelho. No momento em que Pedro está refletindo sobre a visão, os homens enviados por Cornélio chegam à casa onde ele está hospedado. O Espírito Santo fala a Pedro, dizendo que ele deve acompanhá-los sem hesitar, pois foi Deus quem os enviou. Versículos 19 e 20. Pedro obedece e no dia seguinte parte com os homens para Cesareia, levando consigo alguns dos irmãos de Jope. Versículos 23 e 24. O encontro entre Pedro e Cornélio é significativo. Quando Pedro entra na casa, Cornélio se prostra em reverência. Mas Pedro o levanta, dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. Versículo 26. Este gesto demonstra humildade e reafirma a igualdade entre todos diante de Deus. Pedro então explica que, embora fosse contra a tradição judaica associar-se com gentios, Deus lhe mostrou que ele não deveria considerar ninguém comum ou impuro. Versículo 28. Este primeiro trecho de Atos 10 nos ensina sobre a soberania de Deus e seu desejo de quebrar barreiras culturais e espirituais para alcançar todos os povos. Ele prepara tanto Cornélio quanto Pedro para este encontro, mostrando que sua salvação é para todos que o buscam sinceramente. Além disso, aprendemos a importância de obedecer à direção de Deus, mesmo quando ela desafia nossos preconceitos ou entendimentos prévios. Pedro poderia ter resistido, mas escolheu confiar na revelação de Deus. Da mesma forma, somos chamados a estar abertos ao que Deus nos ensina, especialmente quando Ele nos desafia a ir além de nossas zonas de conforto para compartilhar o Evangelho. Na segunda parte de Atos 10, o encontro entre Pedro e Cornélio atinge seu clímax com a pregação do Evangelho e a manifestação do Espírito Santo sobre os gentios. Este momento histórico reforça a universalidade da mensagem de Jesus e o rompimento de barreiras entre judeus e não-judeus. Ao entrar na casa de Cornélio, Pedro encontra não apenas o centurião, mas também um grupo de parentes e amigos que ele havia reunido. A disposição de Cornélio em compartilhar esta oportunidade reflete sua sede por Deus e o desejo de que outros também conheçam a verdade. Quando Cornélio explica a Pedro sobre sua visão, ele conclui dizendo: agora, pois, estamos todos aqui presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. Versículo 33. Este momento revela um coração preparado e uma expectativa por parte de Cornélio e de sua casa. Pedro começa sua mensagem com uma declaração transformadora. Reconheço, por verdade, que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que, em qualquer nação, o teme e faz o que é justo. Versículos 34 e 35. Essa afirmação marca uma mudança radical no entendimento de Pedro sobre o plano de Deus. A mensagem de salvação não é mais exclusiva para os judeus, mas está aberta a todas as pessoas que temem a Deus e vivem com retidão. Em seguida, Pedro apresenta uma síntese clara do Evangelho. Ele fala de Jesus como o Senhor de todos, que começou seu ministério na Galileia após o batismo de João. Pedro destaca que Jesus foi ungido com o Espírito Santo e com poder, realizando obras de bondade e libertando os oprimidos, porque Deus era com ele. Versículo 38. A mensagem culmina na crucificação e ressurreição de Jesus, que foi levantado por Deus no terceiro dia e visto por testemunhas escolhidas, incluindo os apóstolos que comeram e beberam com ele após sua ressurreição. Versículos 39 a 41.
Este é o centro do Evangelho. Jesus morreu pelos nossos pecados, ressuscitou para a nossa justificação e agora está exaltado como juiz dos vivos e dos mortos. Enquanto Pedro ainda falava, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Versículo 44. Este evento extraordinário, semelhante ao que aconteceu no Pentecostes, marcou o derramamento do Espírito sobre os gentios. Os judeus que estavam com Pedro ficaram maravilhados ao ver que o dom do Espírito Santo também havia sido concedido aos gentios, pois os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Versículos 45 e 46. Este sinal confirmou que Deus não faz distinção entre judeus e gentios em sua obra de salvação. Pedro, então, reconhece que nada poderia impedir que esses gentios fossem batizados, uma vez que receberam o Espírito Santo da mesma maneira que os judeus crentes. Ele ordena que sejam batizados em nome de Jesus Cristo, versículos 47 e 48, completando o processo de inclusão deles na comunidade de fé. Este trecho de Atos 10 reforça a grandeza do plano de Deus e a universalidade do Evangelho. Ele demonstra que a salvação está disponível para todos que crerem em Jesus, independentemente de sua origem ou cultura. O Evangelho é uma mensagem poderosa que transforma vidas e une pessoas de todas as nações e tradições. Além disso, o derramamento do Espírito Santo sobre os gentios é uma prova de que Deus age soberanamente, sem limitações humanas, e confirma que todos os que creem nele são igualmente aceitos em sua família. Esta passagem nos desafia a remover preconceitos e a proclamar o Evangelho com ousadia, sabendo que o Espírito Santo continua trabalhando para transformar vidas. A conclusão de Atos 10 não é apenas um encerramento narrativo, mas um marco que transformou profundamente a igreja primitiva. O derramamento do Espírito Santo sobre os gentios e o batismo realizado por Pedro simbolizam a inclusão plena dos não-judeus no plano de salvação de Deus, eliminando qualquer distinção cultural ou religiosa que pudesse limitar o alcance do Evangelho. Pedro, ao testemunhar o Espírito Santo descendo sobre Cornélio e sua casa, declara que nada pode impedir o batismo daqueles que receberam o Espírito da mesma forma que os crentes judeus, versículo 47. Com essa afirmação, Pedro não apenas reconhece o mover de Deus, mas também se submete à soberania divina, abandonando preconceitos culturais e abrindo as portas para a aceitação plena dos gentios na comunidade cristã. O batismo, realizado em nome de Jesus Cristo, versículo 48, confirma publicamente essa nova realidade. Essa decisão tem implicações profundas para a igreja primitiva e para nós hoje. Em primeiro lugar, ela quebra barreiras históricas que separavam judeus e gentios. Durante séculos, os judeus mantiveram uma identidade religiosa exclusiva, mas agora, em Cristo, todos são chamados à mesma comunhão com Deus. A declaração de Pedro no início de sua pregação, de que Deus não faz acepção de pessoas, versículo 34, é vivida na prática ao batizar gentios que antes eram considerados impuros. Em segundo lugar, o evento mostra a ação soberana do Espírito Santo que atua independentemente de normas humanas. A descida do Espírito Santo sobre Cornélio e sua casa, antes mesmo do batismo, confirma que a salvação não é alcançada por rituais ou pela observância da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Este princípio é fundamental para a doutrina cristã, pois enfatiza a graça de Deus como o meio pelo qual somos salvos e não nossas obras ou méritos. Outro aspecto importante é o exemplo de obediência e coragem de Pedro. Ele estava disposto a questionar suas tradições e preconceitos culturais para obedecer à direção de Deus.
Sua disposição em ir à casa de Cornélio, pregar o Evangelho e batizá-lo, demonstra como o Evangelho transforma não apenas aqueles que o recebem, mas também aqueles que o proclamam. Este é um lembrete de que seguir a Deus muitas vezes exige que abandonemos nossas zonas de conforto e nos abramos para o inesperado. Além disso, o texto destaca o impacto do testemunho. Cornélio não manteve sua experiência divina para si. Ele reuniu sua família e amigos próximos, ampliando o alcance da mensagem de salvação. Este gesto nos ensina sobre a importância de compartilhar as bênçãos e verdades que recebemos de Deus, convidando outros a participarem de sua graça. Para a Igreja moderna, Atos 10 é um chamado à inclusão e à missão. Assim como Deus não faz acepção de pessoas, nós, como corpo de Cristo, somos chamados a proclamar o Evangelho a todos, sem distinção de cultura, classe social ou origem. Este capítulo nos desafia a refletir sobre nossos próprios preconceitos e a perguntar: estamos dispostos a obedecer a Deus, mesmo quando isso nos leva a romper com tradições ou ideias pré-concebidas? Por fim, Atos 10 nos lembra da universalidade do Evangelho. A salvação em Cristo não é limitada por fronteiras humanas. Assim como o Espírito Santo foi derramado sobre Cornélio e sua casa, Deus continua a alcançar pessoas de todas as nações, línguas e culturas. Nosso papel é sermos instrumentos dessa obra, proclamando a mensagem de Cristo com coragem, graça e amor. Este capítulo nos desafia a viver a realidade do Evangelho em nossas comunidades, reconhecendo que, em Cristo, somos todos iguais e chamados à mesma comunhão com Deus. Que possamos ser como Pedro, sensíveis à direção do Espírito, e como Cornélio, receptivos à mensagem de Deus, para que o reino de Deus continue a crescer e transformar vidas. Após refletirmos sobre Atos 10 e as maravilhosas lições de inclusão, graça e obediência, somos chamados a nos posicionar diante de Deus. Ele nos convida a abandonar preconceitos, a confiar plenamente em sua direção e a sermos instrumentos do seu Evangelho para todas as pessoas. Convido você agora a unir-se a mim em oração, entregando nossas vidas ao Senhor e pedindo que Ele nos guie a viver segundo sua vontade, compartilhando sua mensagem de salvação com coragem e amor. Ore comigo. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos e glorificamos, reconhecendo que o Senhor é o Deus de toda graça, bondade e soberania. Obrigado por tua palavra, que nos ensina que a salvação é para todos e que em ti não há acepção de pessoas. Somos profundamente gratos porque, por meio de Jesus Cristo, fomos incluídos no teu plano de redenção e chamados à comunhão contigo. Pai, assim como Pedro foi desafiado a superar suas tradições e preconceitos, pedimos que o Senhor transforme nossos corações. Ajuda-nos a enxergar todas as pessoas como alvos do teu amor e da tua graça, abandonando qualquer barreira que nos impeça de compartilhar o Evangelho. Capacita-nos a sermos instrumentos do teu reino, prontos a obedecer à tua direção e a levar tua mensagem a todos que colocarem nosso caminho. Senhor, pedimos que, assim como Cornélio e sua casa foram tocados pela tua presença, o Senhor derrame o Espírito Santo sobre nossas vidas e nossas famílias. Que rios de água viva fluam de nós, transformando nossas palavras e ações em testemunhos do teu amor. Que sejamos renovados e capacitados pelo teu Espírito para vivermos de forma santa, guiados pela tua vontade. Intercedemos, Pai, por aqueles que ainda não conhecem a mensagem de salvação. Que o teu Evangelho alcance os corações de todas as nações, culturas e povos, trazendo reconciliação e vida eterna. Usa-nos, Senhor, para sermos luz em meio às trevas e instrumentos de paz e esperança.
Agradecemos porque, assim como no dia de Cornélio, o Senhor continua a transformar vidas e a derramar teu Espírito sobre todos os que creem. Que possamos viver como testemunhas da tua graça, proclamando a verdade de que em Cristo há perdão, reconciliação e uma nova vida. Confiamos em Ti, Pai, e entregamos nossas vidas, nossos desafios e nossos sonhos em Tuas mãos. Que sejamos fortalecidos por Tua presença e guiados pela Tua palavra em cada passo da nossa caminhada. Oramos com gratidão e fé, no nome de Jesus Cristo, o Teu Filho amado, nosso Salvador e Senhor. Amém. Se esta mensagem tocou o seu coração, compartilhe com alguém que precisa conhecer a profundidade do amor de Deus e sua inclusão de todos no plano de salvação. Atos 10 nos desafia a viver com coragem, proclamando o Evangelho a todas as pessoas, confiando na direção do Espírito Santo e superando barreiras humanas. Caso você tenha um pedido de oração ou precise de apoio espiritual, entre em contato ou deixe sua mensagem nos comentários. Estamos aqui para orar por você e caminhar juntos em fé. Que o Senhor abençoe sua vida, renove sua esperança e te fortaleça para viver segundo os propósitos dele. Amém.